Oi, povo! Olha quem apareceu aqui depois de 2 semanas. Acabei não conseguindo trazer vídeo pra vocês desses dias, mas em compensação eu tava trabalhando nesse quadro aí que demorou mais ou menos esse tempo, aí umas 2 semanas. Pra falar a verdade, assim, pelos meus cálculos, umas 5 horas não consecutivas, né? Desse quadro que eu já tava há muito tempo com vontade de fazer, finalmente peguei a tela e botei a mão na massa, né? A mão na tinta, literalmente. E aí, como vocês podem ver, vocês já vão ver aí qual é a ideia desse quadro, né? Eu comecei demarcando aí o quadro, as medidas, porque a intenção é fazer uma árvore que mostra a raiz dela, né? E a intenção é que essa raiz ela seja maior do que os galhos que são aparentes. Gente, o objetivo desse quadro, ele é trazer várias simbologias, várias analogias, metáforas, né, de ensinamentos. Então, eu baseei esse quadro no Salmo 1º, né, que é o salmo que fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, a intenção desse quadro é representar essa árvore, né? Essa árvore que está plantada ali junto de águas correntes, essa árvore que ela não se abala no meio das estações, mas ela permanece firme porque ela está ali enraizada, né, no profundo. Ela não está com uma raiz curta, uma raiz que fica apenas na superfície, mas ela vai fundo ali nas águas profundas que o Senhor tem. E é sobre isso que a gente vai falar nesse desenho e fala. Então, a primeira coisa que vocês podem notar nesse quadro de cara é: a nossa raiz, ela precisa ser maior do que os nossos galhos. Então, trazendo para nossa vida, né, para o nosso dia a dia. Cara, muitas vezes é muito importante, sabe, a gente fazer coisas para Jesus, a gente servir na igreja, mas tudo isso são os galhos que estão acima da superfície, é o que as pessoas podem ver. Mas se a gente não tiver raiz no secreto, se a gente não tiver vida com Deus, relacionamento de intimidade nele, cara, é muito fácil. Qualquer sol que bate, os galhos vão secar e a planta morre, a árvore morre. Ou qualquer coisinha, qualquer dificuldade, ela não vai estar ali preparada para suportar isso. E é por isso que a gente precisa estar enraizado na presença de Deus. A gente precisa realmente fincar nossas raízes. E como é que a gente faz isso? Uma vida diária com Deus, de oração, de leitura da palavra. Eu sei que para muitas pessoas esse hábito diário pode parecer difícil, talvez até impossível. Talvez essa pessoa já tenha se acostumado com isso e ela diz: não, isso de uma vida devocional diária é só para quem é pastor, para quem serve em algum ministério de ensino da palavra, não sei, só para aquelas mulheres da oração. Mas não, o chamado de Deus é para todos. O Senhor nos chamou para conhecer a Ele e para que nós venhamos a fazer Ele conhecido. Sabe, o Senhor, Ele já proveu todos os meios que nós precisamos para ter um relacionamento com Ele. Hoje a gente não precisa mais de um sacerdote, a gente não precisa de um sacrifício para ter comunhão com Deus. Um sacrifício que eu digo de bezerros, de ovelhas, né? A gente já tem o Espírito Santo com a gente já tem a palavra de Deus. Isso é mais do que o suficiente, já supre todas as nossas necessidades para que a gente venha ter um relacionamento com Ele. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos falando sobre leitura da palavra, sobre constância. Eu vou estar deixando aqui no card para vocês. Eles são um pouquinho antiguinhos, mas acredito que possam te abençoar. E também, se você não me segue no meu Instagram, o link vai estar na descrição. Lá eu também falo mais sobre vida de oração, né? Tem alguns vídeos mais curtos lá falando sobre isso. Tem uma live
E a gente fala mais sobre isso lá também, então vai estar aqui na descrição. Mas resumindo um pouquinho aqui nesse vídeo, sabe? Quando a gente se dispõe a buscar Deus, às vezes parece que é uma coisa difícil que a gente não vai conseguir, mas quando a gente se dispõe, que a gente diz, Deus, eis-me aqui, Espírito Santo, me ajuda, eu quero te buscar, eu quero te conhecer, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá graça, me ajuda a ser constante, sabe? Quando naquele momento que tu tá, fraquejando, tá meio mais pra lá do que pra cá, pede ajuda do Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo, ele é o nosso, eu gosto de dizer, ele é o nosso personal trainer de oração. Então, ele é a pessoa que você pode correr pra pedir ajuda, literalmente pra orar, pra buscar o próprio Espírito Santo. Então, cara, isso é assim, fora da curva. Então, pede ajuda para o Senhor, sério, se dispõe, porque quando a gente faz isso, Ele provê os meios que a gente precisa. Ele vai te dar estratégias, por mais que o seu dia seja corrido, muito cheio, sempre tem alguma forma que você pode entregar o seu tempo ao Senhor, né? E faz isso como realmente um sacrifício, uma oferta ao Senhor, algo que você entrega ali como símbolo da sua devoção. A segunda coisa que a gente vai ver nesse quadro é que eu tentei representar ali as 4 estações. Então, vocês podem ver que do lado direito, ali, né, vocês vão ver que as folhas estão mais verdinhas. Aí já vai vindo mais um pouquinho pro meio ali, ela vai ficando meio amarelada. E na esquerda ela já tá seca, né, e do lado aí vocês veem que eu deixei sem folhas. Eu poderia fazer ao contrário, né? Começar nesse sentido horário, mas a intenção é ser algo que mostra como a gente vai florescendo em Deus, né? A gente pode estar seco, pode ser algo cíclico também, né? Que a gente passa várias vezes por essas estações. E aí eu tentei representar aí essas 4 estações. E vocês podem ver aí embaixo que para representar a água, né, as águas correntes, eu fiz aí, pintei, né, essa água como se fosse os lençóis, né, ali subterrâneos, né, os lençóis freáticos. Me esqueci agora se é assim mesmo que fala. Eu tentei ali fazer um efeito com canudo, não tinha canudo, peguei uma coisa de caneta ali pra soprar, pra dar esse efeito de que a água tá se mexendo lá embaixo. E vocês podem ver que eu não preenchi a água toda, né? Tipo, não fiz o quadro simétrico. Vocês podem ver que de um lado, que é o lado que tá mais verde, tem mais água, né? Para representar uma estação assim que é mais abundante. Você vê que a árvore não precisa ir tão fundo para alcançar a água. Mas do outro lado, tu já vê ali que tá mais difícil. Você vê que as primeiras raizinhas ali, elas não estão alcançando água. Para ela continuar firme, ela vai ter que ir mais fundo para ela conseguir pegar essa água, né? Então, isso aí representa o nosso relacionamento com Deus. Vai ter momentos de abundância que vai estar facinho ali de pegar água. Mas vai ter momentos que a gente vai precisar ir mais fundo, né? E aí eu já tô fazendo um acabamento no final, nas bordas do quadro. E eu não sei se vocês viram, mas eu também fiz ali uns frutinhos e umas florezinhas para representar não só algo verdejante, mas algo que dá frutos, né? E mais tarde vocês vão ver aí também que eu vou fazer um ninho, e esse ninho eu escolhi fazer bem ali, onde está representando a estação do inverno, para dizer que mesmo nos nossos momentos mais difíceis que a gente pensa, cara, eu não tô com nada para oferecer, mas mesmo nesses momentos Deus usa a gente para servir as pessoas, às vezes até mesmo de abrigo, né? Então eu fiz ali os passarinhos bem pequenininhos, se você olhar de longe você não percebe, então é algo que você tem que parar para olhar, né, para contemplar, e aí você vai perceber. E eu também fiz umas borboletinhas, né? Eu quis adicionar esses elementos, esses detalhes, né, extras no quadro, porque nossos frutos, eles não são só para nós, né? O Senhor, Ele nos planta, Ele nos rega, Ele nos cuida, mas os nossos frutos, eles são para servir as outras pessoas. Então, o começo não é na gente mesmo
E o fim também não é na gente mesmo, é em servir, em amar as pessoas assim como ele ama. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final do quadro. Então deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Não deixe de comentar, compartilha com alguém. E dá uma olhada aqui nos links da descrição e nos cards também, que eu deixei alguns vídeos para vocês. E as minhas redes sociais vão estar na descrição. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!